Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha em como é que a gente pode fazer aqui para fazer um gráfico no Excel, né? Então olha aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é baixar o Microsoft e ver se eu tenho o Excel. Eu tenho que baixar o Excel, certo? Então vocês vão lá, baixam o Excel ou o Excel da Microsoft ou algum outro de um outro aplicativo. Então eu faço um Excel, pasta de trabalho em branco, vou criar aqui uma pasta de trabalho em branco. As pessoas falaram que estavam com dificuldade de fazer atividade em virtude de que estava só no celular, então aqui a gente tem outra opção de fazer também atividade no celular, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero comparar vou colocar duas variáveis. Vou colocar aqui a variável temperatura e também colocar a variável distância do centro de um fragmento florestal, por exemplo, né? Então para isso a gente vai colocar os pontos de amostragem. Veja lá, veja, quando a gente começa no Excel, a gente já tem a célula já selecionada, certo? Ou eu posso selecionar onde é que eu quero colocar as minhas variáveis. Então, pontos, eu vou colocar 10 pontos, igual a gente fez nos exercícios anteriores, né? 1, 2, 3. Quando fica no 4, ele já vem já direto para uma calculadorazinha aqui, né? Opa, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. E aí depois eu tenho a minha variável 1, que é a temperatura. Vou colocar a temperatura em graus Celsius, grau aqui, tem um grau aqui, e aí graus Celsius, Celsius em maiúsculo, e fecho parênteses. Pronto. A minha temperatura na borda 1, no local 1 foi, vamos colocar aí, 23 graus, por exemplo, né? Aí olha só, vou colocar 23 graus. Aí agora eu vou colocar uma outra, foi 24,5. Tá vendo que eu tô colocando 0,5? Quando eu aperto Enter, você viu que ele ficou ajustado para o lado esquerdo? Isso significa que não é número, significa que isso é texto. Então eu tenho que mudar 24,5 e agora tá certo, né? Depois eu tenho ali 25 graus, por exemplo, aí depois eu tenho 26,7, aí eu tenho 23,1, depois eu tenho 26,4, 22,3, 22,4, 28,4 e 29. Pronto. Então aqui eu tenho agora a distância da borda. Opa, a distância está escrito errado. Distância da borda em quilômetros. Desculpa, não em quilômetros não, em metros. Vamos ter muito longe. Então tá, no primeiro ali eu tenho mais ou menos ali, colocar aqui 1,2 quilômetros, né? No segundo eu vou ter 1,4 quilômetros, depois 1,6 quilômetros, 1,8 quilômetros, no 23 eu tenho 0,9 quilômetros, 26 eu tenho 2,3 quilômetros, no 22 eu tenho 0,8, 22 eu tenho 0,7 quilômetros, 28,4 eu tenho 3,1 quilômetros, 29, 3,4 quilômetros. Pronto, eu tenho aqui então todos os meu conjunto de dados está digitado. Agora eu quero criar um gráfico. Como é que eu vou criar um gráfico com isso aqui? Se a minha pergunta é se a temperatura varia em relação à distância da borda, né? Ou seja, quanto mais para dentro eu estou dentro de um fragmento, mais quente vai ficando ou mais fresco vai ficando. Qual é a minha ideia, né? Então eu vou selecionar os meus dados, tá? E aqui eu tenho, vou inserir, cadê? Aqui. Ó, tá vendo aqui que eu tenho página inicial? Mesma coisa que eu tenho no Excel do computador. Página inicial, inserir, desenhar fórmulas e tudo mais. Então eu tenho inserir. Eu quero inserir o quê? Eu quero inserir um gráfico. Que tipo de gráfico eu quero inserir? Quero inserir um gráfico de dispersão. E aí eu coloco o gráfico de dispersão, pronto, acabou. Aí agora, vou ver como é que ele ficou lá, meu gráfico, como ficou. Ficou muito legal, mas lembra que a gente já falou que a gente tem que sempre ter o eixo Y e o eixo X, todos eles marcados, né? Tem que ter delimitado o eixo Y e o eixo X. Então tá, então eu vou clicar no gráfico e vem em elementos do gráfico. Elementos eu tenho título dos eixos, o eixo vertical, e eu também quero o título dos eixos, o horizontal. Pronto, aí eu vou clicar lá no meu eixo. Não dá para clicar aqui, tem que clicar, vou aproximar um pouco mais aqui para ficar mais fácil de ver. Título do eixo, editar, isso. Aqui, apago aqui, eu tenho distância da borda, né? Distância da borda em metros. E aí aqui, então, eu tenho o meu, aqui é minha temperatura, em graus Celsius. Temperatura
em graus Celsius. Pronto. Então aqui, opa, faltou um parêntese aqui. Pronto, aqui eu tenho meu gráfico quase prontinho aqui. Ele já está compreendido, já compreensível, vamos dizer assim, né? Eu já consigo ver meu gráfico, já está todo certinho com o eixo Y. O eixo X ele já está certo. Eu estou vendo, inclusive, que as bolinhas, né, os meus dados, eles estão indo em direção positiva ascendente, né? Então, quer dizer que ele está indo, aumenta positivamente. Significa que quanto mais a distância da borda, mais a temperatura. Entretanto, o que a gente vê aqui é que os nossos dados, a variável y e a variável x, ela está invertida. A gente vai inverter isso depois, né? Vamos colocar aqui uma linha de tendência, para a gente ver como é que fica. Então, ó, linha de tendência. Então, aqui eu tenho aqui, vou no gráfico, tamanho, tarará, deixa eu ver aqui. Opa, os elementos do gráfico. Elementos, quando eu vou lá embaixo, linha de tendência, linear, pronto, tem minha linha de tendência aqui. A temperatura é maior conforme a distância da borda, claro, mas aqui, como eu disse para vocês, os dados eles estão trocados, teria que ser um eixo, invertendo os eixos ali, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar o meu dado aqui, que eu quero recortar para colocar de forma, para ficar corretinho no meu gráfico, vou colar ele, recorta e cola. Opa. Recortar e colar. Pronto. E agora aqui eu vou mudar, vou fazer o gráfico novamente, vou excluir, que é a primeira distância, depois a temperatura. Então, vou fazer outro exercício novamente para ficar bem facinho da gente ver. Então, eu tenho distância e temperatura. Vou em página inicial, inserir, vou em gráfico, vem em dispersão, gráfico está pronto. Pronto, aí eu coloco os meus elementos gráficos, como vocês viram ali, o título dos eixos, eixo horizontal, o título dos eixos, o eixo vertical, coloco o nome dos meus eixos, para cá, aqui eu tenho que ter a temperatura. Porque lembrando que a temperatura é influenciada pela distância da borda, então ela tem que estar no eixo Y, né? Em graus Celsius, fechei, pronto. Aí eu tenho aqui a minha distância da borda em metros. Pronto, agora eu vou clicar no gráfico, vou em elementos de gráfico de novo, coloco a linha de tendência, linear, acabou. Está prontinho, meu gráfico está pronto da relação entre a distância da borda e a temperatura em relação à distância da borda. É isso aí, galera, valeu aí.